Olá, meu irmão, minha irmã. Quero saudar você que nos acompanha nesta noite, mais uma live sobre os cadernos do concílio. Quero saudar as lideranças da nossa Arquidiocese de Florianópolis, como também das demais dioceses do Regional Sul 4. Quero citar o nome das diversas dioceses: a Diocese de Chapecó, a Diocese de Joaçaba, a Diocese de Caçador, a Diocese de Lages, a Diocese de Rio do Sul, a Diocese de Joinville, a Diocese de Blumenau, a Diocese de Tubarão, a Diocese de Criciúma e todos que nos acompanham da Arquidiocese de Florianópolis. Sejam todos bem-vindos. Estamos fazendo o caminho importante, conforme o Papa Francisco nos havia convidado, para revisitarmos as 4 constituições. Já visitamos a Dei Verbum, a Sacrosanto Concilium, e agora estamos revisitando a Lumen Gentium, né? É através, então, da assessoria do Padre Vitor, ao qual queremos saudá-lo nesta noite. Boa noite, Padre Vitor, seja bem-vindo entre nós. Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Alegria estarmos aqui para, mais uma vez, falarmos da Lumen Gentium, da Igreja Povo Santo de Deus. Quero saudar também a Fabíola, na assessoria técnica desta nossa live. E quero convidá-los hoje num dia importante. Hoje celebramos Nossa Senhora do Rosário, neste que é o mês missionário e que tem como grande tema Ide, convidai a todos para o banquete. Queremos, então, nesse momento, então, saudar Nossa Senhora, nesse dia de Nossa Senhora do Rosário, com as palavras que o próprio anjo a saudou e revelou a missão que Deus tinha para com Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, Padre Vitor, a palavra está com o Senhor. Queremos já mais uma vez agradecê-lo pela disposição e, sobretudo, por nos orientar nesta revisita a esta construção tão importante da Igreja, a Lumen Gentium. Boa noite, Padre Alcides. Muito obrigado pela atenção, pelo convite. Vamos logo, peço para a Fabíola, que está ali nos bastidores, que ela nos apresente a série de slides com que estamos trabalhando. Então, em encontros passados, nós vimos o primeiro e o segundo capítulo da Lumen Gentium, a Constituição Dogmática Lumen Gentium sobre a Igreja, considerado o documento mais importante do concílio, é dividida em 8 capítulos. O mistério da Igreja, a Igreja como imagem, como ícone da Trindade, e o povo de Deus, a configuração histórica da Igreja, são os 2 primeiros capítulos. O mistério que acontece na história como povo, ou seja, povo de Deus, mistério de comunhão. Esses 2 capítulos dizem respeito à totalidade da Igreja. Toda a Igreja é mistério, toda a Igreja é povo de Deus, e dentro do povo de Deus, todos nós somos responsáveis, missionários. E a partir desses 2 capítulos, a Igreja Mistério e a Igreja Povo, que vai se trabalhar a constituição hierárquica da Igreja e os leigos. Portanto, o capítulo 3º, a hierarquia da Igreja, o capítulo 4º, o laicato, só podem ser entendidos enquanto inseridos dentro do mistério da Igreja e da Igreja entendida como povo de Deus. Depois vem
o capítulo 5 sobre a vocação universal santidade, mostrando os religiosos como com uma vocação específica, a santidade. Depois, outro capítulo sobre a natureza escatológica da Igreja e mostrando Maria como aquela que já concluiu a peregrinação da Igreja. Podemos dar um passo adiante. Assim é que nós vimos, então, a Igreja como mistério, Igreja que é do Pai, do Filho, do Espírito Santo, sinal, germe, instrumento do reino, ao mesmo tempo que a Igreja é a sociedade visível, é uma instituição terrena, ela é uma realidade mística, invisível, espiritual, divina, a Igreja como mistério. Mais um passinho adiante. Fabíola. Isso. Então, a Igreja que é mistério se concretiza na história como povo de Deus, se configura na história como povo de Deus, que abrange a totalidade dos fiéis, hierarquia, laicato, religiosos. A Igreja é o novo povo da nova aliança. Como nós vimos no encontro passado, todos na Igreja pertencem ao povo santo de Deus. Não há distinção entre hierarquia, laicato, religiosos. As distinções existem enquanto função, mas não na ordem do ser. E todos na Igreja são sacerdotes, é o sacerdócio comum, o sacerdócio batismal, é o sacerdócio para a liturgia e os sacramentos. Todos na Igreja são profetas para pregar e ensinar a palavra. Todos na Igreja são reis, pastores, administradores, responsáveis pelo governo, pela caridade da Igreja. Todos na Igreja têm o sentido da fé, o sentido dos fiéis. Todos têm carismas para se tornarem ministérios. Próximo slide. Todos na Igreja são missionários. A Igreja é aberta a todos os povos, todos são chamados a levar o Evangelho a todos os povos. Portanto, todas as pessoas e todos os povos pertencem, de um modo ou de outro, à Igreja de Cristo. Adiante. Então, esse é o capítulo que hoje nós vamos trabalhar, a constituição hierárquica da Igreja, e, havendo tempo, vamos avançar um pouquinho para o próximo item. Aqui nós vamos nos demorar um pouco mais. Então, primeiro eu faço essa abordagem, uma espécie de introdução e também de síntese, através desse slide que nós temos aqui diante de nós. Depois, vamos explicar um pouco melhor, item por item, desse capítulo 3º, sobre a constituição hierárquica da Igreja, especialmente, como vamos ver depois, sobre o episcopado. O que é que esse capítulo diz? Primeiramente, a hierarquia é de origem divina. O que é que significa a palavra hierarquia? Vem do grego hieros, sagrado, arché, princípio. Então, o princípio sagrado. A hierarquia é o princípio sagrado da Igreja, e esse princípio é de origem divina. Por quê? Porque foi Jesus, Filho de Deus, feito homem para nos salvar, foi Jesus quem constituiu o colégio dos 12 apóstolos para o governo da sua Igreja. Esse colégio dos 12 apóstolos é hoje continuado na história, vamos explicar isso melhor mais adiante, pelo colégio episcopal. Então, os bispos são, como um todo, sucessores dos apóstolos e recebem o sacramento da ordem no grau máximo. A plenitude do sacramento da ordem, é dada aos bispos. E pela ordenação episcopal que os bispos se constituem na colegialidade episcopal. Então, é um tema muito importante do Concílio Vaticano II. Por quê? Porque o Concílio Vaticano I, de 1870, havia trabalhado a primazia do Papa, do magistério papal, do magistério do Papa em Roma, primazia do primado romano. E foi muito bem trabalhado
o primado romano, a infalibilidade do magistério papal, dois dogmas do Concílio Vaticano I. Mas, por causa da pressa em terminar o Vaticano I, por causa da invasão das forças que lutavam pela unificação italiana, ficou no ar a reflexão sobre o episcopado. Então, o Concílio Vaticano II, quase 100 anos depois, quis atualizar a teologia da hierarquia, acrescentando a verdade cristã católica sobre os bispos, sobre a colegialidade. Dessa maneira, a gente pode dizer, então, que o Concílio Vaticano II esclarece que o governo da Igreja é de uma dupla face. Nós temos a primazia do Papa, é o primado romano, responsável pela unidade da Igreja, e a colegialidade dos bispos. Sempre é preciso dizer o seguinte: quando se fala de colegialidade dos bispos, é sempre em comunhão com o Papa. A colegialidade da qual a cabeça é o Papa. O colégio episcopal tem como cabeça o Papa, que é bispo de Roma. Então, a colegialidade de todos os bispos, junto com o bispo de Roma, reflete a diversidade da Igreja. Tudo isso a gente vai ver depois um pouco melhor. Cada bispo governa a sua igreja particular. A palavrinha igreja particular é uma palavra técnica para dizer diocese. A igreja particular, porque é uma igreja própria, particular, de um determinado ambiente, território, com um determinado bispo à sua frente. Então, cada bispo governa a sua igreja particular, a sua diocese, sua igreja diocesana, em unidade com os presbíteros e com os diáconos, lembrando que é exatamente na Lumen Gentium que vai aparecer a restauração do diaconato permanente, como vamos ver depois. Assim é que todos na igreja são responsáveis pela unidade da igreja, são corresponsáveis. Então, por meio de conselhos, por exemplo, numa diocese, nós temos o Conselho dos Consultores, o Colégio dos Consultores, o Conselho Presbiteral, Conselho Pastoral, Conselho Econômico, Conselho de Formadores. São tudo conselhos nos quais diversas pessoas, lideranças da igreja, participam para ajudar o bispo, no caso da diocese, ajudar o bispo no governo da diocese. Agora, nós podemos ficar com esse slide parado aí e vamos entrar, então, melhor nesse capítulo. O que está ali no slide é uma espécie de introdução e de síntese que agora vamos desenvolver melhor. Então, como eu estava dizendo antes, nesse terceiro capítulo, o Concílio Vaticano II esclarece a sua teologia a respeito da hierarquia da Igreja. Já disse que no Vaticano II, aqui na Lumen Gentium, nós temos uma complementação da doutrina da Igreja sobre a hierarquia. Uma vez que o Vaticano I, de 1870, estou repetindo, trabalhou praticamente só o primado romano. E graças também ao fato de estarem já superadas algumas ideias, algumas tentativas de mudar o governo da Igreja lá a partir dos anos 1400, 1500, 1600, em diversos lugares do mundo, principalmente na Europa, havia a teoria do conciliarismo. Conciliarismo pretendia que a Igreja fosse governada sempre por um concílio, não por um papa, mas por um concílio. É uma doutrina antiga que não fez muito caminho, foi rejeitada pela Igreja. Depois, outra teoria que quis pretender explicar o governo da Igreja era a teoria do episcopalismo. Episcopos, bispo, episcopalismo, a ideia de que quem eram responsáveis pela Igreja no mundo todo eram os bispos, cada um
na sua função, na sua diocese. Depois, o galicanismo. O galicanismo vem de Gália. Gália é outro nome para a França, o nome latino de França. Galicanismo, então, um movimento surgido na França, que pretendia que fossem os bispos responsáveis pelas dioceses de Roma, de certa maneira, os bispos responsáveis pelas dioceses da França, de certa maneira também manipulados pelo governo da França. O Concílio Vaticano II, então, ele, embora não trabalhe uma verdade de fé infalível, mas apresenta uma doutrina irreformável, porque é um ato de magistério, um ato solene do magistério de toda a Igreja. Então, uma doutrina irreformável a respeito da hierarquia da Igreja, que é o que nós vamos ver. No Concílio Vaticano II, houve muito debate a respeito desse tema do episcopado. Por isso, a Lumen Gentium é acompanhada de uma nota explicativa prévia, que deixa bem claro, é uma nota técnica, de certa maneira, não é elemento pertencente ao texto da Constituição, mas é importante como uma nota para entender a Constituição. E nessa nota técnica é que se sabe, que se explica muito claramente a relação entre papado e episcopado, o governo do pontífice e o governo de cada bispo, como vamos ver. Rapidamente, a estrutura desse capítulo 3º sobre a natureza hierárquica da Igreja. Então, primeiro, nós temos, no número 18 da Lumen Gentium, nós temos o chamado, né, o caráter introdutório para introduzir a natureza hierárquica da Igreja. Depois, no número 19 da Lumen Gentium, a instituição dos 12 apóstolos, para explicar um pouco a origem do episcopado na convocação dos apóstolos. No número 20, nós temos a doutrina sobre a sucessão apostólica, os bispos como sucessores dos apóstolos. No número 21, nós temos como se dá a consagração sacramental dos bispos. Esse é um elemento muito interessante, a sacramentalidade do episcopado, no número 21. No número 22, como se dá a relação entre o colégio episcopal, ou seja, o episcopado como um todo, com o seu chefe, com a sua cabeça, que é o Papa. Depois, no número 23, a relação dos bispos entre si, o ministério dos bispos entre si, no número 23. No número 24, 25 e 26, o munus, o serviço, o ministério dos bispos, o munus da santificação, do ensino e do governo pastoral, o munus do governo. Depois, no número 28, a relação dos bispos com os presbíteros, ou um capítulo sobre os presbíteros, e o número 29, um capítulo sobre os diáconos. Assim, o Concílio Vaticano II contempla os 3 graus do sacramento da ordem: episcopado, presbiterado e diaconado. Então, antes de entrar mesmo no texto, é preciso dizer que esse capítulo 3, ele adota o método histórico-genético. Esse método significa dizer o seguinte, que o concílio faz uma retomada da história, e na história vai encontrando a origem, Gênesis em grego, a origem. Então, a história para mostrar a origem do episcopado, né, que é o grande tema desse capítulo 3º.
Nesse capítulo 3º também estão presentes três escolhas, digamos assim, 3 acentos, 3 marcas desse capítulo 3º sobre a natureza hierárquica da igreja. Primeiro é entendimento da autoridade como serviço. É um acento desse 3º capítulo, e é uma grande novidade do Concílio Vaticano II, da Lumen Gentium, e depois também de um documento específico sobre os bispos, que é Christus Dominus. A ideia da autoridade como serviço. Por isso se usa muito a palavra ministério, que vem de minus, de menor, né? Aquele que se põe a serviço. Depois, um outro tema bastante presente nesse capítulo 3º é a relação entre sucessão, sacramentalidade e colegialidade. 3 palavrinhas que vão explicar sequencialmente o lugar, a importância do episcopado na constituição hierárquica da Igreja. Sucessão, sacramentalidade e colegialidade. E depois, outro tema importante desse capítulo é a inversão no modo de apresentar os graus da ordem. Porque normalmente, digamos assim, tradicionalmente, a gente costuma dizer o primeiro grau é o diaconato, depois vem o presbiterado, depois vem o episcopado, né? Na sequência em que um sujeito vai recebendo esses 3 graus, diaconato, presbiterado e episcopado. Mas o Vaticano II, aqui na Lumen Gentium, nesse capítulo, faz uma inversão, para começar com o episcopado. Por que começa com o episcopado? Porque os bispos são sucessores dos apóstolos. Então, começa com o episcopado porque Cristo escolheu os apóstolos e os enviou em missão e tornou os bispos participantes da consagração e da missão dos apóstolos. Por isso mesmo é que, então, esse capítulo 3º começa a falar do sacramento da ordem com os bispos, com uma abundante reflexão sobre os bispos, finalizando com um número sobre os presbíteros e um número sobre os diáconos. Aqui, então, vocês vão perceber que esse capítulo fala principalmente dos bispos, né? Entendendo que o Papa é bispo de Roma. Evidentemente, sendo bispo de Roma, é o princípio da unidade, não só de toda a Igreja, mas também da unidade do colégio episcopal. Então, vamos trabalhar alguns pontos desse 3º capítulo, sobre a natureza, a constituição hierárquica da Igreja. Começamos falando do caráter colegial dos 12. Né? Jesus Cristo escolheu os 12 como colégio. Como colégio significa dizer, como um grupo estável. Não são 12 indivíduos autônomos, nem são 12 indivíduos que combinam de trabalhar unidos entre si e que combinam entre si escolher um chefe. Não é isso. É um grupo estável, é uma realidade de comunhão, cada apóstolo está em concordância com os outros, mas tudo isso por causa de Cristo, por causa de Deus. Não é uma unidade moral, não é uma unidade política, econômica, ideológica, é uma comunidade divina, é da vontade de Deus que os 12 apóstolos tenham sido escolhidos como 12, para lembrar as 12 tribos de Israel, e que sejam escolhidos para serem uma realidade de comunhão, para viverem uma realidade de comunhão. Assim como os apóstolos, que atuam em mútua comunhão, ao tomar decisões importantes. Por exemplo, nós vimos o Concílio de Jerusalém, lá em Atos 15, enviados em conjunto para pregar o Evangelho. Portanto, é um grupo estável. Colégio, portanto,
não é sinônimo de comunhão, embora suponha a comunhão, né? Colégio é um termo que não vem da Bíblia, né? E não é para ser entendido no sentido jurídico, no sentido estrito, mas é para entender, como eu estou insistindo, como um grupo estável, cuja estrutura e autoridade vem de Deus. A estrutura e a autoridade desse grupo estável, desse colégio apostólico, e depois o colégio episcopal, essa estrutura, essa autoridade vem da revelação, da Sagrada Escritura, da tradição da Igreja, ou seja, vem do próprio Deus. Então, é um grupo estável, estruturado com um chefe e membros. Esse chefe é estabelecido como tal, não porque os membros o escolheram como seu próprio chefe, mas pela vontade do Senhor. Não foram os apóstolos que escolheram Pedro como líder. Foi Jesus que escolheu os 12 e entre os 12 escolheu o líder deles, o apóstolo Pedro. E esse grupo estável tem como sucessores o colégio episcopal. Então, o colégio apostólico é sucedido pelo colégio episcopal. E essa sucessão apostólica é muito importante a gente entendê-la como necessária, né? Essa sucessão apostólica necessária, essencial para dar continuidade à Igreja, à pregação do Evangelho, à administração dos sacramentos, enfim, levar a Igreja adiante após a morte dos apóstolos. Então, sucessão apostólica necessária. Essa sucessão apostólica tem fundamento na história. É claro, não é o caso de a gente querer saber qual é a linha direta que existe entre um bispo de hoje até chegar ao apóstolo. Não se trata de sucessão apostólica nesse sentido linear, jurídico, histórico, no sentido minucioso, pontual. A ideia é que é uma realidade que a palavra sucessão apostólica veio depois da realidade. A realidade é que, com a morte dos apóstolos, foi havendo a sucessão apostólica. E essa sucessão apostólica ganhou esse nome lá no final dos anos 100, no começo dos anos 200. Né? Então, a sucessão apostólica dos bispos é uma realidade que vem desde os primeiríssimos anos do cristianismo. Ou seja, com a morte dos apóstolos, um por um, foi havendo a continuação, a sequência, a sucessão apostólica. Nós podemos perceber isso, por exemplo, na carta de São Paulo, nos Atos dos Apóstolos, onde São Paulo despede-se dos seus presbíteros em Éfeso, Atos dos Apóstolos 20, 28. Diz assim: cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como guardiães, como pastores da Igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu sangue. Né? Então, São Paulo tem a consciência de que os presbíteros, entre eles haverá também algum bispo, já vamos depois explicar melhor essa relação entre bispos e presbíteros. São Paulo tinha essa consciência da sucessão apostólica. E também na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 2, diz assim: o que ouviste de mim, na presença de numerosas testemunhas, transmite-o a pessoas de confiança, que sejam capazes de ensinar os outros. Ou seja, transmitir, né, levar para frente, sucessão. Então, são textos bíblicos nos quais se fundamenta a teoria da sucessão apostólica. Mas também nós temos, por exemplo, São Clemente Romano, que foi bispo de Roma, Lino, Cleto, Clemente, então, terceiro papa depois de Pedro, né?
São Clemente diz que os apóstolos estabeleceram tais homens, ou seja, bispos e presbíteros. Aqui ainda não se fazia muita distinção entre bispo e presbítero. Estabeleceram tais homens e depois deram-lhes a ordenação, a fim de que, quando eles, os apóstolos, morressem, outros homens íntegros assumissem o ministério. Ou seja, fosse o ministério apostólico levado para frente. Tertuliano, um grande catequista lá dos anos 200, fala da sucessão apostólica dos bispos como uma sucessão que vem ininterrupta desde o começo, dizendo que os bispos conservam a semente apostólica. Olha que expressão bonita. Os bispos conservam a semente apostólica. Santo Irineu de Lyon, que foi bispo de Lyon, na França, morreu no ano 202, ele dizia: a tradição apostólica é manifestada e guardada em todo o mundo, por aqueles que foram instituídos bispos pelos apóstolos e são os seus sucessores até nós. Depois, então, de falar da necessidade da sucessão apostólica e do fundamento bíblico e patrístico, os santos padres que falam da sucessão apostólica, é preciso falar também do conteúdo da sucessão apostólica. O conteúdo é entender que, de um lado, os apóstolos fundam a igreja, enquanto que os bispos perpetuam a igreja no tempo. É um pouquinho diferente, né? Os bispos não são apóstolos, eles são sucessores dos apóstolos. Os apóstolos têm funções específicas, próprias dos apóstolos. Eles é que conviveram com Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, eles é que fizeram a experiência do encontro com Cristo ressuscitado, eles é que foram enviados mundo afora por Jesus Cristo a anunciar o Evangelho, eles é que receberam o Espírito Santo, e, portanto, eles é que estão na fundação da igreja. Enquanto que os bispos, que são sucessores dos apóstolos, são responsáveis pela perpetuação da igreja no decorrer dos tempos, como sucessores dos apóstolos. Então, depois de falar da sucessão, nós podemos falar da sacramentalidade. Para entender o quê? Para entender que é por essa sucessão que vai sendo transmitida a sacramentalidade do episcopado. Mas aqui é preciso fazer uma reflexão sobre a relação entre bispos e padres. Durante muito tempo, no decorrer da igreja, não era muito clara a distinção entre presbíteros e bispos. Por exemplo, São Jerônimo, que viveu no final dos anos 300, no começo dos anos 400, ilustre biblista, foi ele que traduziu a Bíblia, o Antigo Testamento do hebraico e o Novo Testamento do grego, ele traduziu para o latim, que era a língua conhecida na época, portanto, a Bíblia, a tradução dele é chamada de Vulgata, porque vulgarizou a palavra de Deus através do latim, que era a língua conhecida de todos. São Jerônimo dizia o seguinte: como ensina claramente o apóstolo, seria São Paulo, né? Ser presbítero é o mesmo que ser bispo. São Jerônimo. Né? Então, ele deixava claro a igualdade entre presbítero e bispo. Santo Ambrósio, nos anos 300, Santo Agostinho, no final dos anos 300, começo dos anos 400, também, em alguns escritos, tem uma tese semelhante. Pedro Lombardo, um teólogo lá dos anos 1100, ele fala do episcopado, olha que interessante, como uma simples dignidade, ainda que de grau, um maior poder jurisdicional. Ou seja, o bispo é um presbítero com uma dignidade própria, porque ele recebe um poder de jurisdição. Pedro Lombardo, anos 1100, Pedro Lombardo é um grande teólogo da Idade Média. Santo Alberto Magno, bispo de Colônia, na Alemanha, agora já estamos nos anos 1200,
ele concebe todos os graus da hierarquia, episcopado, presbiterado e diaconato, todos os graus da hierarquia, do sacramento da ordem, a partir da Eucaristia. E se é assim, para ele não há muita diferença entre episcopado e presbiterado, porque ambos, bispos e padres, celebram a Eucaristia, presidem a Eucaristia. São Tomás de Aquino também tem um pensamento semelhante a respeito disso. Então, até os anos 1800, não havia uma clareza a respeito da sacramentalidade do episcopado, né? Isso começou a ficar mais claro depois do Vaticano I, como eu já disse antes, que definiu bem claramente o primado romano e a infalibilidade do magistério pontifício. Depois disso, se começou a refletir mais a respeito do episcopado, principalmente da sacramentalidade do episcopado, né? Então, começou-se a pensar assim: se os bispos são sucessores dos apóstolos, né, do ponto de vista da sucessão apostólica, é preciso a gente pensar sacramento, né? As funções da sucessão episcopal são tão graves, né, tão sérias, tão importantes. As funções da sucessão episcopal são de tal maneira sérias, importantes, que a sua realização só se pode explicar admitindo olha que interessante, uma transformação ontológico-sacramental em seus sujeitos portadores. Ou seja, para que alguém seja sucessor dos apóstolos, é preciso entender que haja uma transformação no interior, no ser desse sujeito, uma transformação sacramental. E com isso, então, foi se desenvolvendo a doutrina que ficou clara, então, vamos ver, que ficou clara no Concílio Vaticano II, entendendo, então, a presença de Cristo nos bispos, né? Uma efusão especial do Espírito Santo nos bispos. Através da imposição das mãos, os bispos recebem um dom espiritual, né? Um dom espiritual. Então, isso tudo exigiu voltar à Sagrada Escritura para perceber que lá, na Sagrada Escritura, nós temos a prática da imposição das mãos e da oração de consagração, a invocação do Espírito Santo. Sempre entendendo o seguinte: o dom espiritual recebido pelo bispo ordenado, não provém do bispo ordenante, mas do Espírito Santo. Sucessão apostólica não é no sentido em que um bispo transmite o sacramento, não é o bispo que transmite o sacramento. Quem transmite o sacramento, quem transmite o dom espiritual, quem transmite a graça sacramental, quem transmite o sumo sacerdócio para os bispos, para cada bispo ordenado, não é o bispo ordenante, mas o Espírito Santo, ou o próprio Cristo, o Espírito de Cristo. A mesma coisa vai se dizer depois com relação ao presbítero. O presbítero, quando é ordenado, ele não recebe o grau da sua ordenação, o sacramento da ordenação presbiteral, ele não recebe do bispo que o está ordenando, ele recebe de Jesus Cristo, do Espírito Santo de Cristo. Então, é importante entender que se um sucessor dos apóstolos, né, um bispo que é sucessor dos apóstolos, tem tamanha responsabilidade na igreja, isso só pode ser dado por um sacramento, o sacramento da ordem no grau máximo, como vamos ver logo a seguir. Então, dadas também as funções episcopais, né, não só de santificar, esse é outro elemento importante do Concílio Vaticano II. O bispo não tem a responsabilidade,
serviço, o munus, o ministério só de santificar, ou de presidir o culto eucarístico. Ele tem também a função de ensinar e a função de reger. Reger no sentido de governar, no sentido de administrar a sua diocese. Então, nós não temos aqui uma separação, digamos assim, entre o bispo que tem o sacramento para o culto eucarístico e o poder jurídico para ensinar e governar. Essa visão, que era um pouco transmitida em tempos passados, é superada pelo Concílio Vaticano II para entender que, vou repetir, não se trata de uma bipartição, o sacramento para presidir a Eucaristia e um poder jurídico, canônico, para ensinar e governar. O Concílio Vaticano II entende, a partir dos estudos feitos na tradição da Igreja, na Sagrada Escritura, entende que o bispo recebe o sacramento para santificar, ou seja, presidir o culto eucarístico, para ensinar a palavra de Deus e para governar, administrar, reger a sua diocese. Portanto, se trata de uma opção sacramental, que é muito importante para entender essas tarefas do bispo, que depois são também tarefas do presbítero, são também tarefas dos diáconos, são tarefas dos leigos e leigas, dos religiosos e religiosas. Esse munus, né? O munus de santificar, de ensinar e de governar. Claro, cada uma dessas categorias de membros da Igreja com a sua distinção. Então, o texto do Concílio Vaticano II quer mostrar, então, que o ensino e o governo também fazem parte da comunhão hierárquica que os bispos têm que ter entre si e com a sua cabeça, que é o Papa, né? E, portanto, é por causa do sacramento, o bispo que recebe o sacramento da ordem no grau máximo, depois de ter recebido o sacramento da ordem no diaconato, segundo grau do presbiterado, recebe o sacramento da ordem no grau máximo, na plenitude do sacerdócio de Cristo. Ele recebe o sacramento e, ao receber o sacramento, ele entra em comunhão hierárquica com a cabeça, que é o Papa, e com os bispos entre si. Entra em comunhão hierárquica para santificar colegialmente, ensinar colegialmente e governar colegialmente. Ou seja, nenhum bispo pode fazer as coisas por si mesmo. O sacramento da ordem faz com que ele entre no colégio episcopal e passe a viver a comunhão hierárquica com a cabeça, que é o Papa, e com os outros bispos. Então, pela fidelidade à eclesiologia fundamental, a eclesiologia do Concílio Vaticano II, que vimos em encontros passados, a eclesiologia do povo de Deus, a comunhão hierárquica é algo inato à função episcopal, né? É da natureza mesma do ser bispo, né? É algo inato à função episcopal. Por isso, na sagração episcopal, na ordenação episcopal, é conferida a participação ontológica, quer dizer, na ordem do ser. Acontece algo na ordem do ser, para mostrar que, seja a presidência do culto eucarístico e de outros sacramentos, né? Munus da santificação, seja o ensino da palavra de Deus de diversas maneiras, a pregação, documentos, enfim, seja o governo, a administração, seja a administração dos bens, dos carismas do povo de Deus, dos ministérios, seja a administração dos bens econômicos. Então, esses três mundos são exercidos em comunhão. Assim diz o Catecismo da Igreja Católica, refletindo sobre isso. Como o sacramento da ordem é o sacramento do ministério apostólico,
cabe aos bispos, como sucessores dos apóstolos, transmitir o dom espiritual, transmitir a semente apostólica. Não no sentido em que o dom espiritual e a semente apostólica venham deles, dos bispos, vem dos apóstolos, vem de Cristo pelos apóstolos, né? Então, somente os bispos podem admitir novos eleitos no corpo episcopal, né? Cabe aos bispos essa acolhida. Assim é que a gente pode falar, então, de colegialidade. Lembra que nós estamos falando de sucessão, para entender bem a sucessão, sacramentalidade. Para entender bem a sacramentalidade, vamos falar da colegialidade, e, ao falar da colegialidade episcopal, vamos falar do primado romano, né? Então, o Concílio Vaticano II, sempre nesse capítulo 3º aqui da Constituição Hierárquica da Igreja. Concílio Vaticano II concebe a sacramentalidade como uma ponte que vem da sucessão apostólica e a colegialidade episcopal. Ou seja, a sucessão apostólica fundamenta a sacramentalidade e a sacramentalidade fundamenta a colegialidade episcopal. Então, a colegialidade episcopal, para entender a colegialidade episcopal, voltando rapidinho ao tema da sucessão apostólica, para entender, eu já dizia antes, não na linha de linha pontual de sucessão, de querer saber se bicho foi ordenado por esse, até chegar aos apóstolos. Não é nesse sentido que se entende sucessão apostólica, mas no sentido de uma rede em que cada novo bispo, ao receber a ordem, o sacramento da ordem, é incorporado a uma realidade que, por si, é colegial. Por si, no sentido, por graça de Deus, por vontade de Deus, é colegial. Então, a sucessão apostólica no episcopado não ocorre de bispo para bispo, mas ocorre de colégio para colégio. É o colégio como um todo, é o colégio episcopal como um todo, que recebe a sucessão apostólica, a sacramentalidade do colégio apostólico. Não é um bicho de um bicho até chegar a um apóstolo. É o colégio episcopal como um todo recebe do colégio apostólico como um todo, com uma diferença para a missão apostólica do primado, do primaz dos apóstolos, que é o bispo de Roma, o Papa, não? Por isso que o Concílio Vaticano II, nesse capítulo, sempre insiste, quando fala de colegialidade, colégio dos bispos, é sempre unidos com a sua cabeça, o Romano Pontífice. Então, por exemplo, no número 22 de Lumen Gentium, assim como, por disposição do Senhor Jesus, São Pedro e os outros apóstolos formam um colégio apostólico, São Pedro e os outros apóstolos, de igual modo estão unidos entre si o Romano Pontífice, que é sucessor de Pedro, com os bispos, que são sucessores dos apóstolos. Então, entender que tudo acontece colegialmente. Por isso não dá para a gente imaginar um bispo sozinho. Depois a gente vai dizer a mesma coisa com relação aos presbíteros, que são inseridos no colégio presbiteral pelo sacramento da ordem. Colégio presbiteral no sentido comparativo, no sentido análogo. Então, a graça sacramentalmente conferida na ordenação episcopal, na consagração episcopal, é um dom para ser vivido em comunhão com os outros bispos. Então, ao receber o episcopado, alguém se torna bispo juntamente com os outros, nunca separado dos outros. Por isso se trata de um único corpo apostólico episcopal, né? Um único corpo apostólico episcopal
que vai se renovando gradualmente no decorrer do tempo. Assim como os apóstolos, antes de morrerem, já escolhiam os seus sucessores, hoje também os bispos vão morrendo e é preciso que haja os seus sucessores, né? E tudo isso vai acontecendo de forma colegial, sempre tendo à frente o Romano Pontífice. Então, entre o colégio apostólico, colégio dos apóstolos, e o colégio episcopal, não há uma identidade absoluta, porque são outros homens, e são outros tempos, né? Mas há uma proporcionalidade, no sentido em que um é a cabeça e os outros fazem parte do corpo episcopal. Então, o colégio episcopal não recebe prerrogativas apostólicas. Por exemplo, já falei antes, né? Ser testemunhas oculares do ministério de Jesus de Nazaré, ser testemunhas oculares do mistério pascal, da cruz e ressurreição. Isso os bispos não recebem, porque isso é prerrogativa dos apóstolos. Além disso, enquanto o Papa sucede a um único apóstolo, só o Papa tem relação direta com um apóstolo, que é Pedro, todos os demais bispos não sucedem cada um a um apóstolo específico, mas todos os bispos sucedem o conjunto de todos os apóstolos. Por isso, alguém é constituído membro do corpo episcopal por força do sacramento, por força da consagração sacramental e pela comunhão hierárquica que existe com a cabeça e os membros entre si. Então, a comunhão hierárquica, então, a consagração episcopal e a comunhão hierárquica contribuem para o sentido de pertença, de pertencimento, de pertença à hierarquia. Então, em virtude do sacramento, por causa do sacramento, em força do sacramento, e por meio da comunhão hierárquica. Então, não dá para você separar sucessão apostólica de sacramentalidade episcopal e de colegialidade episcopal. Mas sempre que falamos de colegialidade episcopal, é preciso ter claro que o colégio apostólico sempre tem que estar junto com a sua cabeça, que é o Romano Pontífice. Então, a autoridade suprema da Igreja é única, mas a autoridade suprema da Igreja, olha que interessante, pode agir de duas maneiras: sozinha, com a cabeça, que é o Papa, é o ministério da unidade, já falei antes, lá no comecinho. Então, uma autoridade sozinha, que é o Papa. O outro modelo de autoridade é os membros com a cabeça, né? Colégio episcopal. Lembrando que sempre que se fala de colégio episcopal, tem que trazer junto a cabeça. Então, mas também é preciso entender que, embora o Papa tenha sozinho a autoridade sobre toda a Igreja, esse sozinho não significa de maneira isolada, porque ele sempre é cabeça de um corpo, e a cabeça não está isolada do corpo. Então, o Papa mesmo que ele possa governar, mesmo que ele possa ensinar sozinho, no caso, por exemplo, do dogma, né, da doutrina, ou do privilégio da infalibilidade do magistério pontifício, quando ele fala ex cátedra, verdades definidas de fé e moral, mesmo que ele fale sozinho, ele nunca está sozinho, porque ele é sempre cabeça de um corpo. Então, o Papa, quando ele age de forma não colegiada, quer dizer, sozinho, ele o faz como cabeça de um colégio e, portanto, em qualquer caso, não pode ignorar esse colégio, né, pela própria natureza das coisas. Assim diz voltando ao número 22 da Lumen Gentium, este colégio episcopal, enquanto composto por muitos,
exprime a variedade, a universalidade, a diversidade do povo de Deus, né? Então, os bispos, individualmente, porém, são o visível princípio e o fundamento da igreja na sua diocese, né? Cada bispo é o princípio, é o fundamento na sua diocese, ou seja, na sua igreja particular. Sempre entendendo que cada igreja particular, cada diocese, é a igreja de Cristo. Não é uma fatia da grande pizza da igreja. Não. Cada diocese é uma igreja particular para dizer nela e por ela, em cada diocese, por meio de cada diocese, está presente a igreja toda de Jesus Cristo. Então, em cada diocese nós temos a Eucaristia, nós temos o Evangelho, nós temos o Espírito Santo, nós temos o bispo, que é quem preside a Eucaristia, ensina a palavra e dá o dom do Espírito Santo para a vida da igreja. Tudo isso acontecendo num determinado espaço, num determinado território. Então, o peso teológico da colegialidade consiste nisso. Os bispos são um só corpo, são um episcopado, mas não são isolados. Assim como as igrejas particulares são uma única igreja. Em eclesiologia, nós não dizemos 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 é 5. Nós não dizemos 1 mais 1 mais 1 é 3. Nós dizemos 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 é sempre 1. É sempre uma só igreja de Jesus Cristo. Então, uma igreja particular, por exemplo, uma diocese, uma igreja particular, não é uma divisão da igreja. A igreja universal, a igreja mundial, a igreja de Jesus Cristo, não é uma confederação de igrejas autônomas, não é uma pizza com diversas fatias, não é uma matriz, e sendo as igrejas particulares, como é que se diz, filiais, né? Não, a igreja universal é a comunhão convergente das igrejas particulares. Então, não é a igreja não se fala em termos quantitativos, e 1 mais 1 mais 1, mas em termos qualitativos. É sempre a única e mesma igreja de Jesus Cristo, né? Isso acontece como dizia o Papa João Paulo II, acontece por uma mútua interioridade, ou seja, uma comunhão mística, né? Então, os bispos entre si, o bispo na sua diocese, o bispo diocesano, na sua diocese, ele é o princípio, assim como o Papa é o princípio da Igreja Universal, o bispo é o princípio da unidade na sua igreja particular. Agora, sendo o princípio da unidade na igreja particular, em comunhão com outro bispo, outro bispo, outro bispo, outro bispo, e todos em comunhão com o bispo de Roma, formam o colégio episcopal, e a partir do bispo diocesano, cada igreja particular, em unidade com cada das outras igrejas particulares, vamos dizer, Florianópolis, que é governada por um bispo, Dom Wilson. Então, Dom Wilson é o princípio da unidade na igreja particular de Florianópolis. O Dom Wilson vive em comunhão com todos os outros bispos do nosso Regional Sul 4 de Santa Catarina, os bispos do Brasil, os bispos da América Latina, os bispos do mundo inteiro. E tudo isso em comunhão com o Papa, bispo de Roma. E pela mediação do bispo, a nossa igreja particular de Florianópolis está em unidade com a igreja particular de Blumenau, de Joinville, de Chapecó, lá uma diocese lá da Finlândia, lá das Filipinas, lá da África do Sul, e todas as igrejas particulares em comunhão com a igreja particular de Roma, e todas elas, então, juntas, formando essa comunhão intrínseca da Igreja de Jesus Cristo.
Depois, o documento fala dos os munos dos bispos, né? Como eu já apresentei anteriormente, o capítulo 3º insiste em fazer uma opção tríplice para apresentar o munus do episcopado em 3 funções, 3 munus. O munus da santificação, o munus do ensino ou da pregação do evangelho e o munus do governo. Como eu disse antes, não separando o munus da liturgia dos outros 2 munus da palavra e do governo, mas colocando os 3 munus em conjunto, diferenciando os 3 entre si, mas os 3 são fundamentados na sacramentalidade episcopal. E essas funções dos bispos são depois também partilhadas com os presbíteros e com os diáconos e com todos os membros do povo santo de Deus. Ainda no capítulo 3º, uma pequena palavra sobre os presbíteros e depois sobre os diáconos. Aqui é importante dizer que nós temos, do Concílio Vaticano II, um documento sobre os presbíteros. Ali nos slides, bem lá no finalzinho, diz assim: Ver Christus Dominus, que é um documento específico sobre os bispos, que reflete mais e melhor tudo isso que está sendo dito aqui nesse capítulo 3º. Tem um documento só sobre os presbíteros, Presbyterorum Ordinis, e um sobre a formação seminarística, Optatum Tossius. Não há um documento sobre os diáconos, porque não havia diaconato permanente no Concílio Vaticano II. Eu já vou explicar isso aqui logo a seguir. E é preciso dizer também que Presbyterorum Ordinis é um documento que vai aparecer lá no finalzinho do concílio. Aqui nós estamos em novembro de 1964, quando é aprovada essa Constituição Lumen Gentium. Depois, a partir disso, vai sair um documento sobre os bispos, sobre os religiosos, sobre os seminaristas, sobre o ecumenismo, sobre a missão da igreja. E um bispo lá inventou de perguntar o seguinte: e nós não vamos fazer nenhum documento sobre os presbíteros? Vocês imaginem como é que eu vou chegar na minha diocese com um documento para os bispos, um documento para os religiosos e religiosas, para os seminaristas, para os missionários, e não vai ter um documento para os presbíteros? Se vão ser eles a levar adiante o Concílio Vaticano II, foi aí que se começou a trabalhar num documento para os presbíteros, que vai sair no finalzinho do concílio, lá em 1965, é um dos últimos documentos a ser aprovados. Mas aqui, no capítulo 3º da Lumen Gentium, tem um número sobre os presbíteros, e um número 28, e um número sobre os diáconos. Então, sobre os presbíteros, diz o seguinte: assim como os bispos, a partir são trabalhados, são relacionados com o binômio, né? O ponto de partida é consagração e missão, para entender o ministério do bispo consagrado, consagração e missão. Também os presbíteros, né? São consagrados no único sacerdócio de Cristo para serem missionários. Depois, outro elemento importante, como eu já falei antes, o sacerdócio recebido na ordenação presbiteral não é uma participação no sacerdócio do bispo ordenante, não é uma participação no sacerdócio da diocese, mas é uma participação no sacerdócio de Cristo. Outro elemento importante é entender a abordagem relacional quando se fala de presbíteros. Só se pode falar de presbíteros em relação do presbítero ou dos presbíteros com Cristo, com o bispo, com os outros presbíteros e com os fiéis, né? Então, para falar de presbítero, só se fala sempre relacionalmente. Apresenta também um tríplice critério de distinção entre presbíteros e bispos, que já vimos anteriormente, né?
No passado não havia distinção, o Concílio Vaticano II começou a fazer essa distinção. Essa distinção, então, de 3 maneiras. Primeiro, os bispos têm o sacerdócio pleno, o sumo sacerdócio do bispo, os padres, os presbíteros, não possuem um sacerdócio pleno, eles possuem um sacerdócio em 2º grau. Participam da missão apostólica dos bispos, mas não como sucessores dos apóstolos, né? E por isso eles são colaboradores da ordem episcopal, né? Enquanto o bispo é cabeça da diocese, os presbíteros são colaboradores da ordem episcopal. Outro elemento importante é que, mesmo falando da tríplice função, do tríplice munus, santificar, ensinar e governar, Lumen Gentium enfatiza a centralidade da Eucaristia como a função mais importante do presbítero, não esquecendo que não é só para isso, é sempre os 3 munus de todos os presbíteros. Também diz o concílio, nesse número 28, que os bispos formam, junto com o seu bispo, um só presbitério, um único presbitério, empenhado em diversas funções, cada presbítero a sua função, mas todos juntos sendo um canal único do serviço ao povo de Deus, né? E por isso é importante também uma assistência mútua entre os presbíteros, que os presbíteros cuidem-se uns dos outros. É dessa frase aqui, dessa reflexão, que vai sair depois aquilo que se chama hoje, no Brasil, é muito comum em muitas dioceses, a chamada pastoral presbiteral, ou seja, uma pastoral formada por um grupo de padres responsáveis por cuidar, os padres cuidarem uns dos outros. Sobre os diáconos, então, o Concílio Vaticano II entende a importância de restaurar o diaconato permanente, percebendo que a hierarquia não fica completa, a hierarquia fica privada da concretude sacramental se não houver o grau do diaconato, que é o grau do serviço, né? Se não houvesse o diaconato, haveria uma hierarquia não diaconal, não serviçal, uma hierarquia com o risco do autoritarismo, da tirania, etc. Então, o grau do diaconato faz com que a hierarquia como um todo seja uma hierarquia diaconal. Depois, outro elemento é a dimensão da graça sacramental, né? Muita gente diz, para que ordenar diáconos se leigos também podem receber o ministério extraordinário de batizar, de assistir casamentos, enfim, de presidir o culto dominical da palavra? Para quê? O Vaticano II já antecipa, falando da graça sacramental, né? Os ministros, os diáconos, não são ordenados para o sacerdócio, como os padres e os bispos, mas são ordenados para o ministério, para o serviço, né? Um ministério feito de encargos, funções muito importantes para a vida da igreja, como, por exemplo, lá nos Atos dos Apóstolos, mostra o cuidado com os pobres e as viúvas. Concluindo, o Concílio Vaticano II não faz uma teologia acabada, pronta do diaconato, deixa muita coisa por ser feita, porque o diaconato permanente havia sido abolido séculos atrás, agora ele é restaurado, ele é retomado, seria necessário retrabalhar a teologia do diaconato. E se entende que, assim como padres e bispos representam sacramentalmente Cristo cabeça, que governa a igreja, os padres também, sempre em união, em comunhão com o seu bispo. Os diáconos representam sacramentalmente o Cristo servo, o Cristo servidor, né?
Esse é o sentido da palavra diaconia, de onde vem diáconos, né? Aquele que serve. Então, gente, era isso que eu tinha a dizer sobre o terceiro capítulo da Lumen Gentium, a natureza hierárquica da Igreja, a constituição hierárquica da Igreja. Sempre lembrando que primeiro o concílio fala da Igreja mistério, depois da Igreja povo de Deus. Essa Igreja mistério acontece historicamente na Terra, no mundo, como povo de Deus. Esse povo de Deus se constitui de estruturas da Igreja, a hierarquia e o laicato. Não existe comunidade sem hierarquia e povo, povo no sentido laicato, porque a hierarquia também pertence ao povo de Deus. Então, são estruturas da Igreja. Depois, nos próximos encontros, a gente vai falar de estruturas na Igreja. Os religiosos, as congregações, instituições, ordens, são estruturas na Igreja. Hierarquia e laicato são estruturas da Igreja. Hoje falamos da hierarquia, não sei se haverá tempo para falar dos leigos. Fabíola, põe rapidamente um slide sobre os leigos. Então, eu vou só anunciar, a gente deixa para o próximo encontro. Os leigos são os não ordenados, acabamos de falar dos ordenados, bispos, padres, diáconos. Os leigos são os não ordenados. É uma definição negativa, né? Você diz o que o leigo não é, mas há também uma definição positiva. Leigos e leigas são os fiéis, presentes e atuantes no mundo. Então, são fiéis da Igreja que estão presentes e atuantes no mundo. E por isso o concílio Lumen Gentium fala da índole secular, né? A marca, característica, o carimbo secular. Seculum significa mundo, né? A índole característica dos leigos é a presença no mundo, no século. Eles também partilham da dignidade, a ordem do ser, e da responsabilidade, a ordem do agir dos membros do povo de Deus. Então, dignidade, na ordem do ser, todos os fiéis, Papa, bispos, padres, religiosas, religiosos, leigos e leigas, todos têm a mesma dignidade, a mesma cidadania batismal. A diferença vai aparecer nas funções, no agir, os diversos carismas e ministérios, e dos quais também os leigos e leigas fazem parte. Cada vez mais o Concílio Vaticano II insistiu nisso. Os leigos e leigas participam do munus de Cristo, no sacerdócio comum e no culto, né? Então, o sacerdócio batismal, no culto, nos sacramentos, na liturgia, na santificação, no ensino, na palavra, no testemunho da palavra, e no governo, no pastoreio, na caridade, na organização, na administração da igreja. Os leigos e leigas são chamados a buscar a consagração do mundo em suas realidades terrestres, pelo apostolado específico do laicato. E são chamados a colaborar com a hierarquia na comunhão da igreja, a igreja voltada para si, para dentro, e na missão da igreja, a igreja voltada para fora. Então, e aqui nós temos uma introdução e uma síntese do ser e do agir dos leigos, conforme o Concílio Vaticano II, que a gente vai ver no próximo encontro. Padre Alcides, não sei se há tempo para observações, perguntas. Uhum. Olá, Padre Vitor. Olha, exposição muito, muito profunda, muito importante. Não temos perguntas aqui, Padre Vitor, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho essa questão tão importante, porque o senhor falou da hierarquia, quem sabe tocasse um pouco mais sobre a autoridade como serviço. Esse olhar da hierarquia é importante. Então, a palavra autoridade, só pela palavra a gente já deveria aprender as coisas, né? Que a palavra autoridade vem de auctoritas vem de auctor
auctor, de onde vem autor, né? Auctor é aquele que faz acontecer o verbo augere. Augere. Augere significa promover, significa impulsionar, estimular. Augere é o serviço de quem está por baixo para promover, para elevar as pessoas. Esse é o sentido de autoridade. A gente pode pegar a autoridade a partir do autor. Autor é aquele que cria, incentiva, estimula, né? Leva para frente uma ideia, transmite. Esse é o sentido da autoridade. É sempre, portanto, um serviço. Deixa eu ver se eu encontro aqui o número que fala especificamente disso. É no número 27, quase ao final do número 27. Diz assim: o bispo enviado pelo pai de família, pelo pai, Deus, né, para governar sua família, Deus, pai de família, envia os bispos para governar a família dele, a família do pai. O bispo tenha diante dos olhos o exemplo do bom pastor, que veio não para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida pelas ovelhas. Tomado de entre os homens, revestido de fraqueza, pode compadecer-se dos ignorantes e extraviados, como diz a carta aos Hebreus, de Jesus Cristo. Não se negue, o bispo, não se negue de atender aos súditos, amando-os como verdadeiros filhos e exortando-os para que alegremente colaborem com ele. Devendo dar conta das suas almas a Deus, cuide tanto deles pela oração, pregação, outras obras de caridade, também daqueles que ainda não pertencem ao seu redil, os quais no Senhor tenha confiados a si. O bispo é devedor de todos, esteja pronto a evangelizar a todos, a exortar os fiéis à ação apostólica e missionária. Então, a ideia de autoridade não é a ideia de imposição, de repressão, de comando, né? de querer ser dono da liberdade dos outros, mas é sempre a ideia de servir. Tanto que lá no comecinho eu falei, a palavra que sempre volta é a palavra ministério. E a palavra ministério tem a ver com Minos. Minos é aquele que... O ministro é aquele que serve, né? Ministro é aquele que está disposto para servir. Hoje, é claro, a palavra ministro, ministério, faz a gente pensar lá em cima nas altas esferas da política, da justiça, etc. Mas, quando a gente fala em termos evangélicos, em termos teológicos, cristãos, é sempre ministro é aquele que serve, né? Quem quiser ser o maior, disse Jesus Cristo, quem quiser ser o maior, seja aquele que serve. Uhum. Padre Vitor, também quando o senhor falava agora, por último, quase, sobre a questão relacional, o senhor colocava a relação com Cristo, com o bispo, com os outros presbíteros, com os fiéis, né? Nós estamos nessa semana reiniciando, acompanhando o reinício da segunda sessão do Sínodo, né? Isso me fez lembrar da importância da sinodalidade, né? Então, da relação com o bispo, com os presbíteros, os outros padres também e com os fiéis. Se eu pudesse falar um pouquinho sobre isso também, Padre Vitor. Então, vamos lá. No primeiro milênio, ou seja, desde Jesus Cristo até os anos 800, 900, né? Principalmente nos anos 400, 500, mas isso foi até os anos 900, os anos 1000, a igreja se entendia como comunhão. A igreja, comunhão. Comunhão de fiéis, comunhão das igrejas entre si, ou seja, das dioceses,
a palavra comunhão esteve muito presente no primeiro milênio. No segundo milênio, se passou a dar muito realce à figura dos bispos, principalmente do Papa, né? A figura do ministério papal. Tanto que, quando chega no Concílio Vaticano I, 1870, se exalta o primado romano, né? Deixando no ar o episcopado. O Vaticano I, então, trabalhou o primado romano, o Papa. O Vaticano II preenche, complementa, falando do episcopado, da colegialidade episcopal. Então, nós temos aqui dois elementos. O primado romano, de um só, e a colegialidade episcopal de alguns, que são os bispos. O que é sinodalidade? Sinodalidade é a comunhão de todos. Então, um Papa, alguns bispos, todos os fiéis. Todos os fiéis é o sentido da sinodalidade. Então, um bispo sinodal, um padre sinodal, uma catequista sinodal, um ministro da comunhão sinodal, um presidente do culto eucarístico, do culto dominical sinodal, enfim, um fiel sinodal é sempre um fiel que sabe trabalhar relações. Primeiro, porque todo ser humano é relacional. Não dá para você falar de você, não dá para eu falar de mim mesmo como ser humano sem as minhas relações, né? Eu sou eu e as minhas relações. Começar com Deus, meus familiares, as pessoas que fazem parte da minha história, as pessoas que trabalham comigo na igreja, meus alunos nos cursos de teologia. Eu sou eu e as minhas relações com Deus, com as pessoas, com os outros seres criados, né, as plantas, os animais, de quem eu sou responsável, a minha relação até comigo mesmo. Então, se eu, como eu mesmo, né, já sou relacional, já sou sinodal pela minha própria constituição, quanto mais nós sermos sinodais nas relações entre nós, né? Então, todo aquele fiel, aquela fiel que atua na igreja, está presente na igreja, atua na igreja, celebra na igreja, canta na igreja, serve na igreja, enfim, dos mais diferentes carismas e ministérios, é provocado a ser sinodal, não tem como não ser. Já é. Só que não toma conta disso, não trabalha isso, né? Estou me lembrando aqui da catequese lá dos primeiros bispos, lá nos anos 200, 300, depois do catecumenato, da iniciação à vida cristã, quando os catecúmenos eram batizados na noite da vigília pascal, do sábado santo. No domingo seguinte, chamado domingo in albis, né, o domingo da veste branca, o bispo começava a homilia dizendo: torna-te o que tu és. Então, tu és batizado. Domingo, sábado passado, foste batizado. Torna-te agora, então, dia por dia, torna-te o que tu já és. Então, sinodal. Tu já és sinodal. Qualquer um de nós na igreja já é. Torna-te o que tu já és, né? Então, é uma chamada de atenção. Esses dois sínodos, né, duas assembleias sinodais, exatamente sobre a sinodalidade, estão nos provocando para sermos sinodais, para trabalharmos juntos, valorizarmos juntos, percebermos juntos os carismas uns dos outros, os ministérios, sofrermos juntos as decepções, as demoras, né, as retrancas, enfim, sofrermos juntos, esperarmos juntos, rezarmos juntos. Esse é o sentido da sinodalidade. Todos, né? Por isso que o Papa insiste todos. De vez em quando ele está dizendo isso. Então, que é o Papa, alguns, que são os bispos, todos, que são todos os membros da igreja. Lembrando, no último encontro a gente viu, lembrando que mesmo os que não conhecem a igreja são, de certa maneira, membros da igreja. Falamos no encontro passado.
Muito bom, Padre Vitor. E vamos, então, encerrando a nossa live. Queremos agradecer ao Senhor por essa bela e profunda formação desta noite. Também agradecer a Fabíola, que nos assessorou esta noite, e também todos aqueles que estiveram conosco, participando, né? Muitas pessoas escreveram aqui de onde são, e, sobretudo, agradecendo a sua formação também, Padre Vitor, né? Lembrando que o Padre Vitor trabalhou esses 2 livretinhos praticamente hoje à noite, né? Então é importante que aqueles que querem adquirir, poderão adquiri-los nas edições CNBB, então isso não é difícil de conseguir também, ou então qualquer livraria católica próxima também. E queremos então, Padre Vitor, que o Senhor nos dê a bênção, né? A oração final e a bênção para nós nesta noite. E lembrando que dia 4 de novembro, então teremos mais uma live, então, continuando o estudo da Lumen Gentium. Muito bem, vamos fazer uma oração de agradecimento e de bênção. Agradeço a acolhida de todos, a atenção, e vamos continuar firmes, fazer acontecer a igreja que Deus quer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus, Pai de bondade, Senhor de toda misericórdia, que enviastes à terra o vosso Filho Jesus Cristo, que entre nós passou fazendo bem, anunciando o vosso reino de amor, de paz e santidade e justiça. Ele que foi levado à morte na cruz, mas ressuscitou e manifestou-se vivo no meio dos seus apóstolos e fez nascer a igreja na força, no poder do Espírito Santo. Abençoai a cada um de nós, nossos bispos, nossos padres e diáconos, abençoai todos os membros da igreja, leigos e leigas, nas suas mais diferentes funções, nossos religiosos e religiosas, nos seus diversos carismas, fazer que todos nós sejamos participantes fiéis da vossa Santa Igreja, para que ela seja sempre mais resplandecente e transmita ao mundo a verdadeira luz, a luz de Jesus Cristo. Abençoe-vos todos, minhas irmãs, meus irmãos, o nosso Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite a todos, obrigado pela atenção. Vamos em paz.